paz do Senhor. Louvado seja Deus por mais uma vez podermos estar por aqui. Que Deus te abençoe. Estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. E eu quero aqui te convidar para fazermos juntos uma oração. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Pai amado, Pai querido, Deus santo, nós te glorificamos, ó Deus, pelo privilégio de te servir. Te louvamos, Deus, por essa oportunidade a qual o Senhor nos concede. Obrigada, Deus, pela tua graça, pela tua paz, pela presença do teu Espírito Santo. Pai, nos conduza-nos mais nesta lição. Senhor, que nós possamos aprender contigo, que é o mestre e mestre por excelência. Abra nossa mente, nos dê entendimento, abençoe a cada irmão, cada irmã, todos também comprometidos com a escola bíblica dominical, comprometidos com o ensinamento da tua palavra, todos que abriram canais com esse compromisso e amor ao Senhor de ensinar a tua palavra. Abençoe cada um, Pai, em nome de Jesus. Nós estamos aqui, ó Deus, para lhe servir, trazendo assim o entendimento da tua palavra. Senhor, eu oro por cada inscrito neste canal, continue abençoando, guardando, livrando de todo mal. Espírito Santo, se conosco em mais essa lição, direciona-nos, é o que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Para você que está aqui pela primeira vez, deixa aqui me apresentar. Meu nome é Luciene Neto Faria, sirvo como missionária na Casa do Senhor. Sou da Assembleia de Deus em Linhares, na cidade de Juiz de Fora. E como você, eu amo a palavra do Senhor. Estou ali trabalhando na escola bíblica dominical, como superintendente e também como professora da escola bíblica dominical. Desde a minha conversão, sou envolvida com o estudo da palavra, desde o ano de 2004, sempre com o estudo da palavra e, claro, participante sempre da escola bíblica dominical. E é um prazer te ter por aqui. Quero também te convidar, para a glória de Deus, a você se inscrever neste canal, se inscreva neste canal, dê o seu like, ative o sininho para você receber a notificação todas as vezes que vídeos forem postados aqui pelo canal. E também eu quero lhe convidar a você fazer o seu comentário sobre essa lição e também me diga de onde você é, para nós nos conhecermos mais um pouquinho. Bom, louvado seja Deus por mais essa lição, lembrando que todos nós estamos aqui e só um mestre, mestre por excelência, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então estamos aqui aprendendo com Cristo. E hoje nós já estamos na nossa lição 9, gente. O tempo tá correndo, eu sempre falo isso, né? O tempo tá correndo demais. Outro dia nós iniciamos aí esse primeiro trimestre de 2024 e já estamos na lição 9, com a graça de Deus. Então, lição 9. O batismo, a primeira ordenança da igreja. Texto áureo. Está lá no Evangelho do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, a qual Mateus descreveu, capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Verdade prática. O batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Romanos, do capítulo 6 ao versículo 11. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo
ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Objetivos da lição: pontuar os pressupostos bíblicos doutrinários do batismo, explicar o símbolo e o propósito do batismo, esclarecer a fórmula e o método do batismo. Então, o tópico 1, pressupostos bíblicos doutrinários do batismo, com seus 3 subtópicos. O batismo visto como um sacramento, a origem de um erro. O batismo não é um sacramento, mas ordenança de Cristo. E o subtópico 3, o batismo deve ser administrado aos adultos. Então, nessa lição, nós vamos falar sobre o batismo nas águas. E nós vamos ver a importância dessa prática cristã. Vemos que o rito do batismo foi praticado. O rito do batismo foi praticado por João Batista, foi praticado por Jesus. Nós vamos ver o nosso Senhor Jesus Cristo, batizando. Nós vamos ver os apóstolos também batizando, a igreja primitiva também cumprindo essa ordenança que é o do batismo nas águas. A nossa lição está falando sobre a ordenança, essa primeira ordenança, que é o batismo. É interessante que a palavra ordenança, esse termo, ele vem do latim ordo, que significa fila ou ordem. O batismo visto como sacramento, a origem de um erro. Nós vamos ver aqui que há uma tradição católica que entende que o batismo nas águas, eles entendem como um sacramento. O que quer dizer essa palavra sacramento? Essa palavra, ela vem do latim, que quer dizer sacramento. E essa palavra, ela dá o sentido que, entendendo o batismo como um sacramento, é como um sinal sagrado para conferir graça àquele que dele participa. Nós vamos ver nos primórdios da igreja, nós vamos ver que os pais da igreja, eles reconheciam o batismo e a ceia, que falaremos na próxima lição, aprove o Senhor, como um sacramento, entre outros em questão que eles tinham. Mas o fato que o batismo nas águas, ele não é um sacramento, ele é uma ordenança de Cristo. Então, a tradição católica e alguns segmentos do protestantismo, nós vamos ver que eles entendem
eles entendem o batismo nas águas como um sacramento. A palavra sacramento vem do latim sacramento, que quer entender um sinal sagrado capaz de conferir graça àquele que dele participa. Nós vamos ver que os pais da igreja reconheciam a ceia, alguns pais da igreja reconheciam tanto o batismo nas águas como a ceia como um sacramento. Só que o batismo nas águas e a ceia não é um sacramento, é uma ordenança de Cristo. Aurélio Agostinho de Hipona, bispo de Hipona, ele introduz esse desvio na igreja, porque ele entendia que o batismo era como um sacramento, que através desse sacramento a pessoa alcançaria a graça de Deus e a salvação. E é interessante que nós temos vários textos bíblicos que nos fazem e deixa claro que não é um sacramento. Ou seja, o ato de batizar é o que traz a graça de Deus sobre a vida da pessoa. Não é um sacramento. Mas nós batizamos não para alcançar a graça de Deus. Nós batizamos porque fomos alcançados pela graça de Deus. Então, Agostinho de Hipona, ele entendia que o rito de batizar era o que fazia com que a pessoa ali alcançasse essa graça, que alcançasse essa salvação. Só que o batismo nas águas é uma ordenança de Cristo para todos aqueles que crerem no seu nome. Quando nós vamos ler o texto lá em Mateus 28, lembra que nós vamos falar bastante desse texto? No versículo 19, Jesus ele vai dizer exatamente assim, que incorpora ali, né, fala ali da grande comissão missionária. No 19 fala assim: portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós estamos vendo aqui Deus dando uma ordem, mas essa ordem é para quem? Para aqueles que crerem. Lá em Marcos vai dizer, quem crê e for batizado. Então, não alcançamos graça através do batismo nas águas. Pelo contrário, nós batizamos porque a graça de Deus nos alcançou, porque nós reconhecemos o Senhor, nós cremos no Senhor, e a partir desse crer que nós passamos para que nós nos batizamos. E nós vamos falar bastante disso no tópico 2, sobre símbolo e propósito do batismo. Olha bem o que diz aqui. Então, o batismo aos olhos de Hipona se torna necessário para a salvação. Então, o pensamento dele é exatamente esse. Batizou, a pessoa batiza para alcançar a graça da salvação. Eu quero ver com vocês aqui alguns textos. A carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, no versículo 9, diz assim: ao saber-se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Nós estamos vendo o quê? A palavra crê. Lá no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no capítulo 3, versículo 16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Nesse mesmo capítulo, versículo 18, quem crê nele não será condenado, mas quem não crê está condenado, porquanto não crê no unigênito de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, a partir do momento que a pessoa ouve, vai sendo gerada a fé, a pessoa vai crer, e ali, assim, a partir desse crer, quando a gente entende a palavra, quando a gente crê na palavra, nós vamos ali ter um encontro com Cristo. A graça de Deus, né, vai estar sobre a nossa vida. Então, não é o batismo nas águas que vai trazer a salvação para você. A salvação está no crer em Jesus Cristo. Por isso, tudo é a partir de Jesus Cristo. Nós vamos ver a carta aqui de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Então, crê no Senhor, aquele que crê e for batizado. Não é aquele que for batizado e crê. O crer, ele vem primeiro. Então, Agostinho de Hipona, ele entendia que a pessoa batizando nas águas alcançaria essa graça, alcançaria a salvação. Mas, pelo contrário, novamente pontuo, o ato do batismo, quando alguém batiza, né, passa pelas águas, é porque ele já foi alcançado pela graça de Deus, é porque ele já entendeu da salvação. Então, o passo que ele vai dar após o crer é o quê? É o batismo. Vai dizer aqui também a carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, não é o ato do batismo nas águas que eu vou alcançar essa graça, mas pelo contrário, eu batizo, nós nos batizamos nas águas porque a graça de Deus nos alcançou. Vamos ler um texto na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, no versículo 8, que vai dizer assim: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o batismo nas águas não é um sacramento, mas sim uma ordenança de Cristo. E essa ordenança é para quem? Para todos que nele crê. Então, a pessoa que crê em Cristo, ela vai querer batizar, ela vai passar pelas águas, porque ela creu no Senhor, a graça de Deus o alcançou, ele é um salvo em Cristo e agora ele vai estar batizando. Então, esse é um termo claro. Citei aqui versículos que deixam bem claro que primeiro a pessoa crê e depois ela batiza. Então, nós não nos batizamos para sermos salvos. Nós nos batizamos porque fomos salvos, porque entendemos essa graça divina sobre a nossa vida. Então, não há no batismo poder mágico para alcançar a salvação. Pelo contrário, o batismo é uma ordenança dada por Cristo a quem já foi alcançado pela graça da salvação. Olha que Paulo diz a carta a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, nós estamos vendo aqui que vários textos, vários versículos que ali nos mostram o batismo como uma ordenança e não como um sacramento. Não como uma mágica que você precisa cumprir o batismo para que você ali receba a graça da salvação. Pelo contrário, quem recebe essa graça da salvação, aí ele se batiza. Amém? Então, nós vamos ver agora, o batismo deve ser administrado aos adultos. É interessante que o mesmo Agostinho, né, esse bispo de Hipona, ele entendia o batismo como um sacramento, como falamos há pouco, e ele também defendeu o batismo em bebês, entendendo assim, usando assim,
um texto aonde fala, né, que nós nascemos em pecado. Davi, no Salmo 51, ele fala: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado concedeu a minha mãe. Quando você vai ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, do versículo 23 ao 26, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Enfim, então Agostinho de Hipona, ele entendia que os nenéns, as crianças, eles tinham que ser ali batizados. Só que há um porém, alguns critérios bíblicos aqui. Então, ele coloca ali outro erro, né? Outra forma errônea, né? Que ele entende a questão do batismo. Quando a Bíblia, ela vai falar sobre batismo, pessoas que iriam batizar, tem alguns critérios. Primeiro, você vê lá em Atos, capítulo 2, versículo 41, ou Atos 8, capítulo 12, quem estavam batizando? Pessoas que de bom grado recebiam a palavra. Nós vamos ver lá em Marcos, né, capítulo 16, versículo 16, e Atos também, capítulo 8, versículo 37, aqueles que eram batizados, aqueles que criam em Jesus. Olha bem a forma do crer novamente. Como que uma criança que ainda não tem entendimento, ela vai ter essa clareza da palavra, do arrependimento, de entender o pecado. A criança, ela ainda não tem ainda o seu entendimento apurado para que ela possa tomar essas decisões. Nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao 6, quem que era batizado? Pessoas que já eram discípulos de Cristo. Quando nós também vamos ver em Atos capítulo 2, 38, quando Pedro ali, ele estava falando, né, o sermão depois do Pentecostes, Pedro estava falando o quê? Arrependei-vos. Ou seja, se a criança ainda ela não tem um entendimento do que é o pecado, como ela vai se arrepender? Então, Agostinho de Hipona, ele entendia de uma forma errônea que as crianças tinham que ser batizadas. Mas nós não vemos relatos bíblicos de batismo infantil nos textos sagrados. Então, por isso, nós entendemos que não se é batizado crianças. Só se batiza quando tem um entendimento da palavra do Senhor, o entendimento do pecado, para que aí venha o arrependimento, a pessoa confessa a Cristo e assim aceita o Senhor. Nós apresentamos a criança como neném ao Senhor, e quando tem uma idade, né, para tomar essa decisão, né, aí a pessoa, ela vai e é batizado. E também Jesus vai falar lá em Mateus capítulo 19, no versículo 14, Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais é o reino de Deus. Então, ou o reino dos céus. Então, nós estamos vendo aqui que não tem vestígios no Novo Testamento de crianças sendo batizadas. O batismo, ele deve ser administrado a quem crê, ou seja, tem que ter um entendimento, reconhecer o pecado, aí ter o arrependimento para poder ali começar o quê? A crer e para poder batizar. Por isso, não se há o batismo em crianças. Então, o batismo nas águas é uma ordenança que deve ser ministrada aos adultos, a todo aquele que crê. Tópico 2. O símbolo e o propósito do batismo. Então, aqui vamos falar do símbolo e do propósito. O símbolo do batismo é a identificação com Cristo. O batismo por imersão, sobre imersão nós vamos falar no último subtópico do tópico 3, o batismo por imersão simboliza a união do crente com Cristo.
por meio do quê? Da morte, sepultamento e a sua ressurreição. Paulo, ele vai falar aos cristãos em Roma. Assim como Jesus morreu por nós, também nós morremos para o mundo. A carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 2, no versículo 20, junto com Cristo, e fui crucificado, porém, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Todavia, a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, no qual me amou e se deu a si mesmo por mim. Então, o apóstolo Paulo mostra que o ato de imergir da água, onde havia sido submerso, retrata com precisão a identificação do cristão com a ressurreição de Cristo. Ou seja, o cristão morreu para a velha vida e agora entrou numa nova vida com Cristo. É interessante que Paulo fala aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, nele também fostes ressuscitados através da fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Também na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 3, porque já estáis mortos, e a vida de todos vós foi escondida com Cristo Jesus. Então, o símbolo do batismo, essa identificação com Cristo. A imersão, ela simboliza a união do crente com Cristo por meio da sua morte, sepultamento e ressurreição. O propósito do batismo, testemunho público da fé cristã. O propósito do batismo. O batismo é a pública profissão de fé, ou seja, isso significa que o crente, quando desce as águas batismais, ele está testemunhando de forma pública perante o mundo da sua nova vida em Cristo. Ou seja, ele está anunciando que de forma pública que agora ele tem uma nova vida em Cristo. Primeiro, ele anunciou do fundo da sua alma, ou seja, aceitou a Cristo e agora, passando pelo batismo nas águas, ele está publicamente anunciando essa nova vida em Cristo, que é uma nova pessoa em Cristo. Está anunciando o quê? De forma pública. Então, todo candidato ao batismo, quem se candidata ao batismo, está convicto, está consciente que ele abraçou a fé, ou seja, que não é mais ele, mas Cristo nele. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram. Então agora essa pessoa está anunciando de forma pública que agora ele tem uma nova vida em Cristo Jesus. Nós vamos ver aqui no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como Mateus escreveu, do capítulo 10, do versículo 32, 33, nós vamos ver aqui: aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, olha que o Senhor fala: aquele que me confessar diante dos homens. O batismo nas águas é a pessoa confessando de forma pública que agora tem uma nova vida
em Cristo, está mostrando para todos que agora tem uma nova vida, vida essa que se renovou quando ele aceitou a Cristo, mas agora publicamente, através do batismo, ele está anunciando essa nova vida, essa decisão de ter essa vida com Cristo. Quando nós vamos ver também lá, quando a pessoa se batiza, quando a pessoa passa pelo batismo, nós vamos ver lá no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Lucas descreve, capítulo 9, do versículo 23 ao 26, vai dizer assim, ó: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma ali a sua cruz e siga-me. Ou seja, a pessoa ali, ela tá tomando, ela tá ali negando a si mesmo. Outrora negou de forma individual, do mais profundo da alma, mas agora também está publicamente dizendo que está disponível para negar a si mesmo, mostrando para todos que agora é uma nova pessoa, que é uma nova criatura, que tem uma nova vida com Cristo. Então, aqui não há território neutro, como diz aqui. Enfim, o batismo é para salvos, convertidos, que estão dispostos a seguir a Jesus. E por isso que eu li esse texto, né? Aquele que quer vir após mim, ou seja, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Assim o Senhor Jesus, ele fala em sua palavra. Então, a pessoa que batizou, ela não entra num território neutro. Ela agora entende que ela é uma pessoa convertida, que muda tudo. Não é o fato de estar nas águas. Essa mudança começa quando a pessoa aceitou a Cristo, mas quando passa pelas águas, o batismo nas águas, ela está publicamente anunciando essa nova vida. E é interessante isso, a gente perceber que ali todos, ela está anunciando no batismo publicamente que agora tem essa nova vida, e ali todos vão olhar essa pessoa agora como alguém que tem uma nova vida em Cristo, porque foi publicamente anunciado através ali do batismo nas águas. E ali que a gente percebe, como as pessoas vão olhar para nós, né? As pessoas que em nós vão olhar para nós. Nossa, fulano batizou, passou pelas águas. Então as pessoas, nossa, agora realmente é uma nova criatura, né? E eu preciso sempre pontuar para vocês que não é o fato de passar pelas águas que alcançou a graça salvadora, mas é o fato de ser salvo pela graça, que aí lhe conduziu ao batismo. Mas de forma pública, esse anúncio, batismo nas águas de forma pública, para muitos que não conhecem a palavra, olha, a pessoa agora mudou. Então as pessoas vão olhar para aquela pessoa como alguém diferente e como alguém que vai fazer a diferença, porque agora o eu foi sepultado, né? Não é mais a pessoa ali, ela publicamente anunciou que serve a Deus, que serve ao seu reino, e agora tem que viver ali como alguém que serve ao reino de Deus de forma pública também, aonde todos vão olhar para essa pessoa e ver que ela serve a Cristo. Outra pontuação aqui: não há espaço para indecisão. Ora, o batismo, quem tem a graça da salvação, quem fomos salvos pela graça, ele vai querer o quê? Passar pelo batismo. Então não há espaço para indecisão. Agora nós vamos ver, tem pessoas que têm essa indecisão, por quê? Pela ignorância. Ou seja, qual tipo de ignorância? Por não conhecer o sentido do batismo. Por não conhecer o batismo como uma ordenança. Não entender a grandeza de ser batizado. Né? Nós vemos aqui o batismo, ele tem o símbolo mostrando o quê? Aquela pessoa, que aquele crente que por meio da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, agora também ele morreu para o mundo.
ele morreu para o mundo. E segunda questão, o propósito, a pessoa não entende o propósito. Acabamos de falar sobre isso do batismo. É anunciar publicamente essa fé em Cristo Jesus. Então, muitos ali não se batizam pela própria ignorância. E qual é essa ignorância? De não querer aprender nas Escrituras. E aqui a gente vai entender. Muitos não entendem o batismo, mas também não vão numa escola bíblica. Olha aí, nós estamos tratando do tema de batismo. Quantas pessoas poderiam estar ali que têm dúvidas, aqueles indecisos, né? Poderiam estar na escola bíblica dominical para estar aprendendo sobre o batismo. Muitos não estão nos cultos de doutrina para ensinamento. Muitos não se dispõem a participar de um discipulado. Então, muitos ali estão na ignorância por muitas das vezes não se disponibilizar para aprender. Então, para entender o batismo, precisa sentar para aprender. Então, isso nós vamos ali nos cultos, escola bíblica dominical, no discipulado, lendo a palavra e também no culto de doutrina, onde a palavra também é ensinado. E muitos também não batizam por não ter uma convicção de fé. Hoje a gente está vivendo um tempo que muita gente é simpatizante. Já viu aquelas pessoas? Nossa, eu amo o hino evangélico. Nossa, eu gosto do versículo. Nossa, eu gosto de ver um culto, a pessoa só fica naquele emocional, gosta disso, gosta daquilo, mas não se rende, não consegue ter uma fé verdadeira, não consegue se posicionar, acha bonito, gosta, até conhece Jesus, mas não reconhece como seu único, suficiente Salvador. Então a pessoa não tem a convicção daquela fé. Por quê? Porque ela fica ali, ó, balanceada. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Outra questão também, nós vamos ver que alguns não têm medo de se batizar e depois de falhar, né? Tem gente, eu vou batizar, mas depois eu vou falhar, e fica com aquele medo, com aquele receio de passar pelo batismo nas águas. Então, tem gente, o batismo não é ser vacinado ou imunizado contra o pecado. Pelo contrário, agora, de forma pública, o batismo, ele é um anúncio da fé, uma profissão de fé de forma pública. Agora, você tem que mostrar publicamente que você está o quê? Resistindo ao pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele diz: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, não é que batizar, você vai ser imunizado. Pelo contrário, não. A nossa batalha contra o nosso eu, contra a nossa carne, né? Tiago fala lá na sua epístola, capítulo 1, versículo 14, que nós somos engordados pelas nossas próprias concupiscências. Ou seja, nós temos que lutar contra isso. Então, não é que a gente vai ser imunizado, né, para não pecar. Não é uma imunização, ser vacinado para não pecar, não. Nós temos que resistir ao pecado. Paulo fala lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz: andai no Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então a pessoa que fala: eu não vou batizar que eu vou falhar, não, isso não é um contexto. A pessoa, ela precisa se batizar e ali está resistindo ao seu eu para seguir a Jesus e buscar no Senhor. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque tem pessoas que ficam ali: não, para que eu vou batizar? Eu vou falhar. Mas a Bíblia fala que a nossa fé, ela vem pelo ouvir. Então, quanto mais alimentarmos o Espírito, quanto mais alimentarmos a nossa alma com a palavra, com jejum, com oração, fazendo a obra do Senhor, mais firmes estaremos em Cristo Jesus. E estamos mais firmes, menos falhas nós
teremos. Então, nós vemos aqui que não há espaço para indecisão, para a gente ficar pensando, para a gente ficar ali, eu tomo essa atitude ou não. Então, precisamos tomar a atitude de batizar. Eu até falo, os salvos querem se batizar. Quem entendeu a salvação, a graça de ser salvo, vai querer passar pelas águas e professar a Cristo publicamente. Outra coisa que eu pontuo, muitos não batizam por falta de conversão mesmo. Gente, você já viu, tem pessoas que vão na igreja anos, vão, mas não toma decisão de quê? De se batizar. Por quê? Não se converteu. Não se converteram. Estão ali com cordão umbilical com o mundo. Não conseguem renegar as coisas do mundo. Eu praticamente conheci um senhor que ele sempre foi à igreja, mas nunca tomou atitude de se batizar. E fomos ver por quê? Porque ele bebia e ele fumava. Então ele não queria abrir mão daquele vício para servir, para batizar, se entregar para Cristo. E é interessante que ele morreu, ele morreu, não chegou a passar pelas águas. Mas aí a gente não sabe, no último momento, se ele confessou a Cristo verdadeiramente, né? Ele pode ter alcançado essa graça da salvação. Mas o batismo nas águas, ele não passou. E ele teve muita oportunidade, porque foram mais de 4, 5 anos, ele ali na igreja, e a igreja tinha discipulado, tinha doutrina, tinha escola bíblica, mas ele não abriu mão. Ele estava ali com cordão umbilical com o mundo, ou seja, estava ali ainda usando, né, coisas do mundo. Então, muitas pessoas não batizam porque ainda não converteram, não querem se consertar diante do Senhor, não querem abrir a mão das coisas do mundo para ali estar renunciando o seu eu. Nós vamos ver aqui no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, como Mateus escreveu, do capítulo 10, do versículo 32, 33, nós vamos ver aqui: aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, olha que o Senhor fala, aquele que me confessar diante dos homens. O batismo nas águas é a pessoa confessando de forma pública que agora tem uma nova vida em Cristo, está mostrando para todos que agora tem uma nova vida, vida essa que se renovou quando ele aceitou a Cristo, mas agora publicamente, através do batismo, ele está anunciando essa nova vida, essa decisão de ter essa vida com Cristo. Quando nós vamos ver também lá, quando a pessoa se batiza, quando a pessoa passa pelo batismo, nós vamos ver lá no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o Lucas descreve, capítulo 9, do versículo 23 ao 26, vai dizer assim, ó: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma ali a sua cruz e siga-me. Ou seja, a pessoa ali, ela está ali negando a si mesmo. Outrora negou de forma individual, do mais profundo da alma, mas agora também está publicamente dizendo que está disponível para negar a si mesmo, mostrando para todos que agora é uma nova pessoa, que é uma nova criatura, que tem uma nova vida com Cristo. Então, aqui não há território neutro, como diz aqui. Enfim, o batismo é para salvos, convertidos, que estão dispostos a seguir a Jesus. E por isso que eu li esse texto, né? Aquele que quer vir após mim, ou seja, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Assim o Senhor Jesus, ele fala em sua palavra. Então, a pessoa que batizou, ela não entra num território neutro. Ela agora entende que ela é uma pessoa convertida, que muda tudo. Não é o fato de estar nas águas. Essa mudança começa
quando a pessoa aceitou a Cristo, mas quando passa pelas águas, o batismo nas águas, ela está publicamente anunciando essa nova vida. E é interessante isso, a gente perceber que ali todos, ela está anunciando no batismo publicamente que agora tem essa nova vida, e ali todos vão olhar essa pessoa agora como alguém que tem uma nova vida em Cristo, porque foi publicamente anunciado através ali do batismo nas águas. E ali que a gente percebe, como as pessoas vão olhar para nós. Né? As pessoas que em nós vão olhar para nós. Nossa, fulano batizou, passou pelas águas. Então as pessoas, nossa, agora realmente é uma nova criatura, né? Eu preciso sempre pontuar para vocês que não é o fato de passar pelas águas que alcançou a graça salvadora, mas é o fato de ser salvo pela graça que aí lhe conduziu ao batismo. Mas de forma pública, esse anúncio, batismo nas águas de forma pública, para muitos que não conhecem a palavra, olha, a pessoa agora mudou. Então as pessoas vão olhar para aquela pessoa como alguém diferente e como alguém que vai fazer a diferença, porque agora o eu foi sepultado, né? Não é mais a pessoa ali, ela publicamente anunciou que serve a Deus, que serve ao seu reino, e agora tem que viver ali como alguém que serve ao reino de Deus, de forma pública também, aonde todos vão olhar para essa pessoa e ver que ela serve a Cristo. Outra pontuação aqui, não há espaço para indecisão. Ora, o batismo, quem tem a graça da salvação, quem fomos salvos pela graça, ele vai querer o quê? Passar pelo batismo. Então não há espaço para indecisão. Agora nós vamos ver, tem pessoas que têm essa indecisão, por quê? Pela ignorância. Ou seja, qual tipo de ignorância? Por não conhecer o sentido do batismo. Por não conhecer o batismo como uma ordenança. Não entender a grandeza de ser batizado. Né? Nós vemos aqui o batismo, ele tem o símbolo mostrando o quê? Aquela pessoa, que aquele crente que por meio da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, agora também ele morreu para o mundo. Ele morreu para o mundo. E segunda questão, o propósito, a pessoa não entende o propósito. Acabamos de falar sobre isso do batismo. É anunciar publicamente essa fé em Cristo Jesus. Então, muitos ali não se batizam pela própria ignorância. E qual é essa ignorância? De não querer aprender nas Escrituras. E aqui a gente vai entender. Muitos não entendem o batismo, mas também não vão numa escola bíblica. Olha aí, nós estamos tratando do tema de batismo. Quantas pessoas poderiam estar ali que têm dúvidas, aqueles indecisos, né? Poderiam estar na escola bíblica dominical para estar aprendendo sobre o batismo. Muitos não estão nos cultos de doutrina para ensinamento. Muitos não se dispõem a participar de um discipulado. Então, muitos ali estão na ignorância por muitas das vezes não se disponibilizar para aprender. Então, para entender o batismo, precisa sentar para aprender. Então, isso nós vamos ali nos cultos, escola bíblica dominical, no discipulado, lendo a palavra e também no culto de doutrina, onde a palavra também é ensinado. E muitos também não batizam por não ter uma convicção de fé. Hoje a gente está vivendo um tempo que muita gente é simpatizante. Já viu aquelas pessoas? Nossa, eu amo o hino evangélico. Nossa, eu gosto do versículo. Nossa, eu gosto de ver um culto, a pessoa só fica naquele emocional, gosta disso, gosta daquilo, mas não se rende, não consegue ter uma fé verdadeira, não consegue se posicionar, acha bonito, gosta, até conhece Jesus, mas não reconhece como seu único, suficiente Salvador. Então a pessoa não tem a convicção daquela fé. Por quê? Porque ela fica ali, balanceada. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Outra questão também, nós vamos ver que alguns não têm medo de se batizar e depois de falhar, né?
Tem gente, eu vou batizar, mas depois eu vou falhar, e fica com aquele medo, com aquele receio de passar pelo batismo nas águas. Então, tem gente, o batismo não é não é ser vacinado ou imunizado contra o pecado. Pelo contrário, agora de forma pública, o batismo, ele é um anúncio da fé, uma profissão de fé de forma pública. Agora você tem que mostrar publicamente que você está o quê? Resistindo ao pecado. Tiago capítulo 4, versículo 7, ele diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então não é que batizar você vai ser imunizado. Pelo contrário, não. A nossa batalha contra o nosso eu, contra a nossa carne, né? Tiago fala lá na sua epístola, capítulo 1, versículo 14, que nós somos engordados pelas nossas próprias concupiscências. Ou seja, nós temos que lutar contra isso. Então, não é que a gente vai ser imunizado, né, para não pecar. Não é uma imunização, ser vacinado para não pecar, não. Nós temos que resistir ao pecado. Paulo fala lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz: andai no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então a pessoa que fala: eu não vou batizar que eu vou falhar, não, isso não é um contexto. A pessoa, ela precisa se batizar e ali está resistindo ao seu eu para seguir a Jesus e buscar no Senhor. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por quê? Porque tem pessoas que ficam ali: não, para que eu vou batizar? Eu vou falhar. Mas a Bíblia fala que a nossa fé, ela vem pelo ouvir. Então, quanto mais alimentarmos o Espírito, quanto mais alimentarmos a nossa alma com a palavra, com jejum, com oração, fazendo a obra do Senhor, mais firmes estaremos em Cristo Jesus. E estamos mais firmes, menos falhas nós teremos. Então, nós vemos aqui que não há espaço para indecisão, para a gente ficar pensando, para a gente ficar ali: eu tomo essa atitude ou não. Então, precisamos tomar a atitude de batizar. Eu até falo, os salvos querem se batizar. Quem entendeu a salvação, a graça de ser salvo, vai querer passar pelas águas e professar a Cristo publicamente. Outra coisa que eu pontuo: muitos não batizam por falta de conversão mesmo. Gente, você já viu, tem pessoas que vão na igreja anos, vão, mas não tomam decisão de quê? De se batizar. Por quê? Não se converteu. Não se converteram, estão ali com cordão umbilical com o mundo, não conseguem renegar as coisas do mundo. Eu praticamente conheci um senhor que ele sempre foi à igreja, mas nunca tomou atitude de se batizar. E fomos ver por quê? Porque ele bebia e ele fumava. Então ele não queria abrir mão daquele vício para servir, para batizar, se entregar para Cristo. E é interessante que ele morreu, ele morreu, não chegou a passar pelas águas. Mas aí a gente não sabe, no último momento, se ele confessou a Cristo verdadeiramente, né? Ele pode ter alcançado essa graça da salvação. Mas o batismo nas águas, ele não passou. E ele teve muita oportunidade, porque foram mais de 4, 5 anos ele ali na igreja, e a igreja tinha discipulado, tinha doutrina, tinha escola bíblica, mas ele não abriu mão. Ele estava ali com cordão umbilical com o mundo, ou seja, estava ali ainda usando, né, coisas do mundo. Então, muitas pessoas não batizam porque ainda não converteram, não querem se consertar diante do Senhor, não querem abrir a mão das coisas do mundo para ali estar renunciando o seu eu. Então, aqui pontuamos, né,
algumas que não há espaço para indecisão. Algumas pessoas estão com essa indecisão por esses fatos que a gente citou aqui. Mas eu quero fazer uma leitura aqui com vocês. A Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 14, diz assim: Vinde agora, vós que dizeis, hoje e amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos e lucraremos. Vós não conheceis o dia de amanhã, pois o que é a vossa vida? Um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. Então, muitos não se batizam pela falta de conversão, por essa atitude de quê? De se converter ao Senhor. Estão ali alicerçados no mundo, só que como diz aqui Tiago, pois a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. Então não há espaço para indecisão. No tópico 3, a fórmula e o método do batismo. Fórmula trinitária do batismo. Quando nós vamos ver, quando o Senhor Jesus fala lá em Mateus capítulo 28, no versículo 19, ele vai orientar seus discípulos, quando eles fizerem o batismo, fazerem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós entendemos como uma fórmula trinitária. Nós sabemos que nós entendemos como trindade, o que? Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, um Deus em três pessoas distintas em uma só substância, uma só essência. Quando nós vamos ler segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, mas o que convosco confirma em Cristo, a quem Deus ungiu, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Quando nós vamos ver no livro do Gênesis, ali no momento da criação, vai dizer, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, sendo usado esse termo em quê? No plural. Então, o batismo, ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos ver quando Jesus foi se batizar, Mateus capítulo 4, nós vamos ver ali Jesus, o Filho, batizando, nós vamos ver ali o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba vindo sobre ele, e nós vamos ouvir a voz do Pai que bradava dos céus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o batismo, ele é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, um só Deus, três pessoas distintas em uma só essência. Esse rito do batismo, quando o Senhor Jesus, o próprio Cristo, ensinando na grande comissão, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vamos ver também fórmula herética do batismo. Tem alguns grupos dentro da tradição cristã que não seguem, né, a fórmula trinitariana do batismo. Há grupos que seguem essa doutrina modalista, ou seja, eles batizam ali só no nome de Jesus. E eles usam um texto que está lá em Atos capítulo 2, versículo 38, e Atos capítulo 19, versículo 5. Como eles usam esses textos ali, como que se a fórmula do batismo, a fórmula trinitária, não fosse uma forma, não fosse uma forma aceitável. Aí eles ali só batizam, essas pessoas usam só o nome de Jesus, né? Usando o nome de Jesus para esse batismo. Só que eles entendem uma forma diferente, porque ali em Atos,
capítulo 2, versículo 38, e também Atos, capítulo 19, versículo 5, ali os apóstolos eles estão falando que, na verdade, o que é dito sobre o batismo ali é feito o quê? Na autoridade de Cristo. Na autoridade de Cristo. Por quê? Naquilo que Cristo os ensinou. Então, não é para o batismo ser só no nome de Jesus. Pelo contrário, o batismo é para ser feito conforme a autoridade que Cristo os ensinou. Isso é claro, gente. É só ler Mateus, capítulo 28, versículo 9. É o próprio Cristo ensinando a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, quando você lê esse texto, se é o próprio Jesus, se são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, não tem como batizar só no nome de Jesus. Então, eles pegam esse texto de uma forma herética, de uma forma errada, formulando uma forma herética de batismo. Ali, a autoridade de Cristo. Quando fala ali em Atos 2, 38 e 19, Atos 19, 5, está falando na autoridade que Cristo ensinou. E o que ele ensinou? A batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito. Então, o batismo, ele é dessa forma trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então, quando os apóstolos batizavam em nome de Jesus, eles estavam querendo mostrar a autoridade dos ensinamentos de Cristo. Quando você vê Jesus, os apóstolos ali curando, eles usavam o nome de quem? O nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eles utilizavam, né, executavam uma disciplina na igreja, eles usavam o nome de Jesus Cristo, na autoridade de Jesus. Então, o batismo, ele tem que ser feito na autoridade de Jesus, ou seja, no ensinamento que Jesus nos ensinou, sendo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, nós vamos aqui para o subtópico desse tópico 3, imersão, o método bíblico do batismo. Gente, convém dizer que não há respaldo bíblico no Novo Testamento, nem vestígios sobre o batismo por aspersão. Somente o batismo de imersão. A palavra batismo no grego, baptizo, no grego, possui o sentido de quê? Mergulhar, submergir. Então, o termo, a própria palavra, ela já está nos orientando a forma do batismo. Você vai ver que João, o Batista, ele batizava onde? No Rio Jordão. Quando nós vamos ver, gente, Jesus se batizando, o Senhor Jesus, ele foi batizado lá em Mateus, no capítulo 3, versículo 17, depois do batismo, o texto vai ser claro em dizer, e saiu logo da água, ou seja, o Senhor Jesus, ele foi batizado de maneira o quê? Por imersão. Então, o batismo o sentido é de mergulhar e submergir na água. Então, o batismo, ele deve ser feito por imersão e não por aspersão. O que é aspersão? É quando a água é lançada um pouco de água na pessoa. O que é imersão? É quando a pessoa entra e se submerge nas águas. O batismo, ele não nos lembra o sepultamento, também a morte e sepultamento de Cristo, mas também o batismo é uma profissão da nossa fé de forma pública, ou seja, quando fala esse sepultamento, quando há um sepultamento, não é aberta uma cova e ali é colocado o corpo físico da pessoa, então o batismo, quando a gente emerge ali daquela água, o nosso eu está morrendo. Então, quando nós submergimos, nós estamos ressuscitando com Cristo para uma nova vida. Então, nós vamos ver que tem todo um significativo com essa imersão. Então, vários textos bíblicos, eles falam do batismo por imersão. Então,
o batismo, a forma, o método, né, bíblico do batismo é por imersão. Quando a gente fala ali de Filipe, quando foi pregar para aquele eunuco, ele prega a palavra para ele e ele fala assim, eles passam ali e vão ver água. Aí, o que me impede de ser batizado? Tem água ali. Ou seja, então ele vai, leva aquele eunuco ali nas águas e ali ele é batizado. No Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual João descreveu, no capítulo 3, no versículo 23, diz assim: estava também João batizando em Enom, perto de Salém, porque havia muita água lá, e vinham e eram batizados. Então, mais uma vez, nós estamos vendo aqui, que era costume realizar batismo em Enom. Por quê? Porque ali havia muitas águas. Outra coisa também, que muitas pessoas que creem no batismo por aspersão, eles se baseiam muito ali no texto, depois que Pedro, né, depois do Pentecostes, ministra e 3.000 almas, né, 3.000 pessoas são convertidas. Então, eles falam como que ele batizou isso tudo. Então, até acham que é por aspersão, mas não, gente. Embora era uma quantidade grande de pessoas, a gente tem que entender que a cidade santa em Jerusalém possuía pelo menos mais ou menos, 5 grandes reservatórios de água, entre os quais também tinha ali o tanque de Betesda. Você vai ver lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 2, e esse tanque, ele media, a medida dele era de 110 por 9 e 21 metros. Então, não tinha necessidade dos apóstolos, gente, mandamento do Senhor, ordenança do Senhor, deles fazer por aspersão por causa de quantidade de pessoas. Pelo contrário, o Senhor falou que é por imersão, ou seja, o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus foi batizado no Rio Jordão e o texto fala que ele saiu da água. Se ele saiu da água, é porque ele entrou na água. João, o Batista, que batizou muitos, ele batizava onde? No Rio Jordão. Então, nós vamos ver que o batismo, ele tem que ser feito por imersão. O método bíblico do batismo é por imersão. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Eu quero aqui louvar a Deus por mais essa oportunidade, dizer que muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Se você puder, comente, compartilhe, vamos juntos aprender, porque eu sempre digo, somente Cristo é o mestre e mestre por excelência. Então, vou estar lendo a conclusão e depois nós vamos orar. Conclusão: procuramos abordar as questões mais relevantes concernentes ao batismo em águas. Mostramos que, embora não tenha atribuição da salvação a quem dele participa, o batismo é sim uma prática que deve ser levada a sério por todo crente que quer seguir as palavras de Jesus. Por meio do batismo, nos identificamos com Cristo Jesus e tornamos público a nossa profissão de fé. Então, louvado seja Deus. Quero aqui fazer uma oração. Senhor Deus, eterno Pai, eu te louvo mais uma vez por essa lição, por essa aula, pela tua graça, pela tua paz, pelo teu Santo Espírito, pela alegria da salvação. Te louvamos, Pai, que o Senhor continue nos dando entendimento, graça, saúde e vigor. Pai, abençoe a todos que estarão na Escola Bíblica Dominical. Senhor, também aqueles que não vão, que possam desejar estar na escola para aprender a tua palavra, que teu nome seja hoje sempre glorificado. Abençoe professores, superintendentes, toda a igreja que tem comprometimento com a tua palavra. Pai, também entregue em tuas mãos a minha vida, que eu possa te servir, sabendo que eu nada sei. É a graça do Senhor que tem me ajudado e é somente o Senhor
que é mestre por excelência. Abençoe a todos que por aqui passar, aqueles que se inscreveram, continuam abençoando também. É que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Aprove Deus. Até a próxima lição. Pai do Senhor.